Aleluia. Saúdo a congregação em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, nós vamos ler uma porção bíblica para a nossa edificação. Na primeira epístola de João, capítulo de número 1, versículo de número 5 a seguir. E adentramos o capítulo 2 até o versículo de número 6. Primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 5 a seguir. Aleluia. Tanto os que estão na casa como os que nos acompanham, pode também acompanhar a leitura e serem também edificados com a palavra de Deus. Diz assim: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelo do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido, por isso, se guardarmos os seus mandamentos, aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, e nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Amém, Jesus. Amém. Minha saudação aos irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar, vamos agradecer pela sua palavra, por nos trazer nessa noite aqui para adorar o nome do Senhor. Pai, damos graça em nome de Jesus, pelo privilégio de estarmos aqui com os irmãos no primeiro dia da semana, adorando o Teu nome, bendizendo o Teu nome que é digno de todo louvor. Damos graça pela Tua palavra que é luz, pela Tua palavra que transmite vida em nossos corações. Damos graça pelo perdão dos pecados, ó Pai, que Tu nos tem dado. Em nome de Jesus, que nós damos graça por todas as bênçãos, todas as maravilhas que tem feito conosco, com a nossa família. Em nome de Jesus que damos graças. Amém. Amém. Graças a Deus. Vamos continuar celebrando ao Senhor, continuar na presença do Senhor, adorando, pois o Senhor é digno de honra e de glória. Nós vamos ouvir agora o grupo Peniel, vai louvar o Senhor, e em seguida o Vozes de Júbilo também estará celebrando o nome do Senhor. Vamos cantar e adorar o nosso Deus.
Nós saudamos a todos em nome de Jesus, amém. A palavra do Senhor diz que o justo viverá pela fé. E aqui estamos nós para continuar até a vinda do Senhor Jesus. Que a palavra do Senhor continue, aliás, que o nosso coração continue disposto a viver a palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor, ela é fiel. Porque o nosso Deus, Ele é fiel. Então, nesta noite, nós vamos cantar ao Senhor. Nós chegamos até este lugar para render um momento de louvor e adoração a Ele. Momento que nós nos entregamos para adorar e bendizer o Teu santo nome. Para ouvir cada vez mais a Tua voz neste lugar. É o culto do Senhor. Então, a igreja do Senhor se reúne para fazer isso. Somos privilegiados por estarmos aqui nessa noite. Eu e você chegamos aqui para cultuar ao Senhor Jesus. E saiba que Deus está aqui neste lugar. Nós temos essa convicção, porque o nosso Deus, Ele é poderoso. Aleluia. Então, Ele está pronto a fazer. Só depende de nós, com o coração sensível e quebrantado. Então vamos cantar Rompendo em Fé. Cante nessa noite com fé, colocando aquilo que realmente você necessita que seja mudado. E saiba que Deus está no controle de todas as situações. Jesus, porque o Senhor nos faz romper as barreiras através do Teu nome, Jesus. Obrigada, Jesus, porque nós estamos aqui celebrando ao Teu santo nome. Oh, aleluia. Cante com fé nesta noite. Oh, Senhor, Tu me dás as chances de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida
Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver. Oh, aleluia, Jesus. Obrigada por isso, Senhor. Obrigada, Senhor Jesus. Nós temos o prazer de saudar os irmãos nesta noite, no nome de Jesus. Maravilhoso adorar, a gente se sente alguém. Sei que é tão gostoso louvar quando tudo está bem, mas não é tão fácil cantar. Eu sei, não é fácil adorar quando tudo que resta são cinzas e o vento a soprar. Mas é aí que o céu para pra ver se o crente louva ou vai murmurar. Se ele murmura, não passa no teste, Deus não pode honrar. Mas se ele louva na tribulação, mesmo sentindo o gosto do fel, Deus se levanta do trono e honra o crente fiel. Um adorador de verdade
Muito bem, irmãos, graças a Deus pelos louvores que já ouvimos. E a gente vai ouvir ainda o Cedro, o grupo Cedro, estará louvando ao Senhor nesse instante. E depois do Cedro, o irmão Marcos Benhu também vai louvar o nome do Senhor. Enquanto Marcos Benhu estiver cantando, a igreja vai ofertar para a manutenção na casa do Senhor. Vamos celebrar o nome do Senhor. Nós viemos aqui para adorá-lo e bendizer o nome do nosso Deus. Trazemos a nossa saudação em nome de Jesus. Pensando bem, só a presença de Jesus na minha vida justifica tanta coisa sem saída. É a realidade que eu não posso me afastar. Sua presença me encoraja, me anima todo dia. Sem Jesus Cristo eu não sei o que seria. Um vivo morto sem poder me levantar.
Os irmãos com a graça e a paz do Senhor. Amém? Mestre, o vento baixou meu barco. Mestre, estou à beira de um naufrágio. Mestre, será que não vês? Será que eu vou perecer? Sinto na pele o frio deste vento cheio. Acredito que não estás me vendo. Lembro que estás no vale, na proa do meu barco a dormir. Eu sei que não estou só, e já posso ver que amanhã vai ser.
Muito bem, nós vamos agora ouvir a ministração da palavra e eu convido o presbítero Irani Benício, que vai ministrar a palavra do Senhor, e depois do presbítero Irani, o grupo Filhos do Rei estará louvando o nome do Senhor com o hino. Depois do grupo Filhos do Rei, o pastor Arthur Batista assume para fazer alguns avisos e o término da nossa reunião. Deus abençoe. Amém, meu Deus. Saúde a todos em nome de Jesus. Amém, irmãos. Graças a Deus por este dia que o Senhor nos deu. Esta noite que estamos adentrando nela. Nós vamos ficar de pé e ler o Evangelho do segundo João, capítulo 14, a partir do versículo 1. A nossa reflexão. João, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1. Diz assim o texto sagrado: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. A casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Amém. Senhor, nosso Deus e Pai, nos prostramos diante da Tua presença, Senhor, e temos louvado o Teu nome, Senhor. Adorado a Ti, Senhor, expressado a nossa gratidão a Ti em forma de louvor, ó Pai, nesta noite. E agora, Pai, estamos ainda diante de Ti, continuamos em Tua presença, Senhor. Pedimos a Ti, ó Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra, Senhor, que será ministrada neste momento, Pai. Compre, ó Deus querido, espaço, lugar em cada coração, ó Pai. Nos dá, ó Deus, a compreensão, nos dá o entendimento, Senhor. Faz-nos, ajuda-nos a absorver a Tua palavra, a Tua mensagem, Senhor, nesta noite, Senhor da glória, para que, ó Deus, sejamos a cada dia mais abençoados por Ti, ó Deus querido, e cada dia mais, Senhor, venhamos crescer na graça do conhecimento do Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, ajuda-nos, meu Senhor, ajuda cada um de nós. Precisamos de Ti, ó Espírito Santo, para compreender a Tua palavra, para entender a Tua palavra e para inculcar a Tua palavra em nosso coração, para absorvermos a Tua palavra, Senhor, o Teu ensinamento, ó Pai, de forma, Senhor, agora que possamos sair daqui diferente, Senhor, diferente de como chegamos, Senhor, em nome de Jesus. Nós oramos a Ti e nós te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Meus queridos irmãos, esse contexto do capítulo 14 de João é um contexto da reta final da vida terrena de Jesus. É a última semana da vida terrena de Jesus. Dias depois, ele haveria de ser sacrificado, porque a Páscoa estava se aproximando. E como de costume, como regra, a Páscoa era um momento de celebração do povo judeu. E na Páscoa era necessário, ou se fazia necessário, o sacrifício. Um sacrifício. O sumo sacerdote entraria no Santo dos Santos para ofertar a Deus, para oferecer a Deus, para apresentar a Deus um sacrifício. O cordeiro seria apresentado. Antes de ser apresentado, ele seria morto. Mataria o cordeiro e o sumo sacerdote entraria no Santo dos Santos para apresentar o sacrifício a Deus. Sacrifício para a remissão ou para o perdão dos pecados do povo de Deus. Aquele sacrifício que era feito anualmente ali em Jerusalém, no templo do Senhor, apresentado pelo sumo sacerdote, era um sacrifício
que todos os anos era preciso voltar a fazer. Todos os anos era preciso retornar ali e oferecer novamente o sacrifício. Porque ele não era um sacrifício perfeito. Para que houvesse, para que acontecesse o sacrifício perfeito, para que o sacrifício fosse perfeito, não era mais necessário, não seria necessário apresentar um cordeiro nascido de uma ovelha, mas um cordeiro muito maior, mas um cordeiro muito mais importante, mas um cordeiro soberano. Agora, dentro de pouco tempo, seria sacrificado o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus seria entregue nas mãos dos homens para ser morto. Ele seria sacrificado. Ele passaria por todo o processo pré-crucial para entrar então no processo da cruz, para entrar no processo do sacrifício, onde ele haveria de expirar, onde ele haveria de morrer, onde ele haveria de dar o último suspiro, e assim, com a sua morte, comprar para Deus homens de toda raça, tribos, línguas e nações, com o seu sangue lavar homens e mulheres que crescem no Senhor, que crescem nele, que crescem na sua palavra, que crescem na sua mensagem. Não mais seria necessário o sacrifício, aquele sacrifício que o povo vinha ofertando continuamente todos os anos, porque o sacrifício agora era perfeito. Não era preciso que viesse a fazer outro sacrifício. Por isso que a igreja não celebra a Páscoa, porque na Páscoa, o símbolo da Páscoa é o cordeiro, lá começando no Egito e veio até Jesus. Agora o Cordeiro de Deus se manifestou, agora o Cordeiro de Deus foi entregue, agora o Cordeiro de Deus foi morto e com seu sangue lava todos os pecadores. O sacrifício do Cordeiro, filho da ovelha, era preciso repetir, agora não precisa mais. Não precisamos mais celebrar Páscoa, precisamos agora celebrar a morte e a ressurreição do Cordeiro de Deus. E nós o fazemos isso na ceia do Senhor. Celebramos a sua morte. Com a sua morte, a vitória sobre o pecado e a vitória sobre a morte. A sua ressurreição, e com a sua ressurreição, a guinada final, para dizer aos homens, em alto e bom som, em todas as gerações, em todas as épocas, que a morte perdeu. Que a morte perdeu. Que há um que é soberano sobre a morte, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Mas, meus queridos irmãos, não fica somente nesse âmbito, não fica somente nesse campo da morte e da ressurreição de Jesus. Porque se ficasse só nesse âmbito aqui, morreu, ressuscitou, a gente continua, a gente vai vivendo, vai morrer, acabou-se e tal, pronto. Isso seria muito fraco. Não somente seria fraco, mas provaria também a incapacidade. Provaria então a falta do poder soberano de Deus sobre todas as coisas. Mas a vida da igreja, ela não está restrita somente a esta vida. Ela não está somente restrita a este mundo. Ela não está restrita apenas a esse pequeno tempo de vida que ela tem. 80, 70, 80, 90 anos. Ela não está restrita somente a isso. E Jesus, por estar exatamente nesse contexto em que se aproxima a sua morte, em que ele está prestes a ser entregue aos homens, nas mãos dos homens, em que ele está próximo e prestes a ser morto, ele vai então alegrar o coração da igreja. Ele vai então animar o coração da igreja. O que está para acontecer é um líder da igreja
aparentemente, entre aspas, sendo vencido por uma lança, sendo vencido pela cruz. Mas como Jesus, ele não está limitado ao tempo, ele sabia que ele haveria de morrer, mas que ele ressuscitaria, que ele subiria para o Pai e que tudo vai além disso, que ele voltaria para buscar a sua igreja, para estar com ele. Aleluia. O contexto não deve ser visto somente como aquele momento, e o momento é: Jesus será traído, Jesus será preso, Jesus será entregue, Jesus será crucificado, Jesus morrerá. Mas vai além disso, ele vai ressuscitar, ele vai voltar para o céu e um dia voltará para nos buscar, para estar com ele. Por isso Jesus vai animar o coração do povo. Ele vai dizer: olha, não se turbe o vosso coração. Tudo isso vai acontecer e é necessário que aconteça, é necessário que a cruz venha, é necessário que o Calvário venha, mas também há vida após tudo isso, há vida depois do Calvário, há ressurreição e há eternidade. Jesus está nos ensinando que nós não devemos deixar, meus irmãos, que o contexto venha nos dominar. O contexto é um contexto de tristeza, é um contexto de angústia, é um contexto de despedida, embora ainda não tivesse chegado, mas estava se aproximando. Era um contexto onde, inclusive, de abandono, porque ele seria abandonado pelos seus discípulos. Até aquele que disse que daria vida por Cristo, haveria de negá-lo 3 vezes, antes que o galo cantasse. Ele seria abandonado pelos seus discípulos. Mas antes desse abandono vem um contexto de tristeza, de angústia, que invadiria o coração da igreja, que invadiria o coração dos discípulos. E eu fico pensando, eu fico imaginando, nós temos a palavra, nós temos o registro do acontecimento, e às vezes nós adentrarmos a esse registro e lemos esse registro, parece que não mexe muito com a gente, parece que não chacoalha muito o nosso coração, parece que não chacoalha muito conosco. Mas é bom a gente parar e a gente pensar e a gente refletir. O contexto era um contexto de dor, era um contexto de morte, era um contexto de separação, era um contexto onde o líder haveria de ser morto, alguém, um homem, uma vida seria entregue. Quando estamos vivendo momentos de enfermidade, por exemplo, quando estamos vivendo momentos que nos aproximamos, sim, de darmos um adeus ao nosso ente querido, nós ficamos entristecidos. E isso nós estamos falando de um momento natural. Mas esse contexto não era um contexto natural. Jesus não estava morrendo de velho. Jesus não estava partindo porque a idade venceu o seu corpo. Ele estava sendo crucificado. Os homens haveriam de ver a sua morte. Os homens haveriam de ver o seu sofrimento. Os homens haveriam de ver o seu martírio. E que nós adentremos a palavra, a esse texto, que nós adentremos aos registros deste momento, e nós deixemos, irmãos, ser invadidos também pela compreensão daquele momento. Não pelo fato de que a morte estava vencendo, mas pelo fato de que alguém estava se entregando no nosso lugar. Mas pelo fato de que aquela cruz, aquele martírio, aquela morte, aquele sacrifício ser direcionado para nós, e Jesus tomou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas dores, ele levou sobre si o peso do pecado que não cometeu, mas que estava sobre nós. E olharmos para este momento e absorvermos essa
orientação de Jesus: não se turbe o coração, não se perturbe o seu coração, creia em Deus, creia também em mim. O que é que Jesus havia ensinado à igreja? O que é que Jesus havia ensinado aos discípulos? Que o Filho do Homem haveria de ser entregue, que o Filho do Homem seria morto, mas no terceiro dia ele ressuscitaria. No terceiro dia ele haveria de ressurgir dentre os mortos. E aí Jesus está trazendo isso à tona, ao coração da igreja, dizendo: ó, creia em Deus, creia também em mim, lembre do que eu tenho ensinado, lembre do que eu tenho dito a vocês. O momento é um momento de angústia, mas não deixe isso tirar o seu norte, não deixe isso tirar a sua fé, não deixe isso tirar a sua confiança em Deus. O Senhor vai fazer com que o Senhor Jesus retorne. Deus vai ressuscitar o Filho dele após o terceiro dia da sua morte. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. E aí Jesus começa a dizer: olha, o Calvário, o martírio, esse momento de angústia, ele é um momento. O que deve alegrar o seu coração, o que deve invadir o seu coração, é o que vem depois. O que deve invadir o seu coração é o que está além de quando os seus olhos fecham. É o que deve estar além de quando esta vida termina. É o que deve estar além quando o dia do Senhor chegar. Quando o grande dia do Senhor chegar, o dia do retorno de Jesus para vir nos buscar, para vir nos arrebatar, para vir nos levar para si, para que onde Ele estiver, nós estejamos também. E aí nós olhamos para o nosso redor, nós olhamos para o nosso contexto angustiante, contexto de tristeza a gente está vivendo, contexto de amargura a gente está vivendo, contexto terrível a gente está vivendo, que vem e nos confronta, que vem e bate de frente com a gente, que vem e invade a nossa vida. Um contexto de dificuldade, um contexto de tribulação, um contexto de luta, um contexto de muitas adversidades. Mas nós devemos lembrar do que Jesus disse, que iria para o Pai, mas voltaria para nos buscar. Ele iria para o Pai, mas Ele voltaria para nos levar para mim mesmo. De que na casa do Pai há muitas moradas. Há muitas moradas. E quando ele fala na casa do Pai, ele está falando exatamente do céu. O céu. Que parece que nos nossos dias, nos dias pós-modernos, o céu virou uma utopia. O céu parece que virou assim alguma coisa que é história de carochinha, sem valor. Mas isso é coisa para o mundo, para a igreja não. Para a igreja, ela precisa olhar para a palavra e viver a palavra no sentido de que o céu é uma realidade que está bem ali. O céu é uma realidade que está logo depois deste momento. Aleluia! O céu é uma realidade e há daqueles que não creem nessa realidade. Você crê nessa realidade? Você crê ainda na realidade do céu? É importante que a gente responda essa pergunta para nós mesmos. Eu creio no céu? Ou eu só creio porque estão dizendo e eu digo amém também junto com os outros? Eu preciso crer no céu, não porque os pastores pregam, não porque a liderança prega, não porque alguém está dizendo, não, eu creio no céu porque Jesus disse que Ele existe e que Ele será habitado pelo seu povo. Ele
será habitado pela sua igreja. Bendito seja o nome do Senhor. E eu faço parte do corpo de Cristo. Então, louvado seja o nome do Senhor. O que o Senhor Jesus revela, o que o Senhor Jesus afirma: na casa do Pai há muitas moradas. Essa morada não é para os animais, é para os homens que creem no Senhor Jesus. Isso deve invadir o nosso coração, isso deve tomar de conta de nós, isso deve inundar a nossa alma, o nosso espírito. Porque se o do céu invadir o seu coração, você não vai olhar para as adversidades. Vivenciá-las e enfrentá-las, sim, mas ser envolvidos por ela, não. As tribulações, elas vão acontecer. Enfrentá-las e vivenciá-las, sim. Deixar ser levados por elas, não. Sabe por que não? Porque tudo isso é passageiro, mas o céu é eterno. E eu vou para o céu de glória quando o Senhor vier me buscar. Eu vou para o céu de glória, nós vamos para o céu de glória quando o Senhor disser: vai, o Senhor virá para buscar o seu povo. Quando? Não sei. Ainda bem que Deus não revelou isso aos homens. Perguntaram a Jesus, ele disse: eu não sei, os anjos também não sabem, só o Pai. O Pai sabe. E o que precisa invadir o nosso coração está cheio, é de que nós vamos para lá, o Pai sabe, e logo o nosso Senhor virá para nos levar para estar com Ele. Aí, meu querido, deixando o nosso coração ser invadido por essa realidade da existência do céu. Algumas pessoas dizem: vocês vão para o céu da boca de uma onça, de um leão. O céu? Não. Talvez para a boca da onça, do leão, talvez alguns de nós até vá também. Então a gente já vai para 2 céus, né? Para 2 céus. Os irmãos, que dirá os irmãos da igreja primitiva que foram comidos por leões? Pensando no céu como o céu da boca? Mas sabe, eles aguardam o dia do Senhor para ser ressuscitado. Aleluia, aleluia. Ser ressuscitado, e os que estiverem vivos, os crentes vivos, serão arrebatados, e juntos encontraremos com o Senhor nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor. O céu é eterno, o mundo é passageiro. O que está permeando o nosso coração? O que é que está enchendo o nosso coração? Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, Jesus disse: eu vou teria dito. Sabe por quê? Porque Jesus não é o homem inventa história, Jesus fala a verdade. O homem inventa uma conversa, o homem inventa ali um segundo caminho, um terceiro, um décimo, sei lá quantos. Mas Jesus não, Jesus disse. E aí ele disse: olha, o seu falar deve ser sim, sim e não, não. Porque o que passa disso procede do diabo. O que passa do sim, sim, se é verdade, se é mentira, se é sim, é não. O que passa disso provém do diabo. Por isso Jesus disse: olha, na casa do meu Pai tem muitas moradas, há muitas moradas lá. Se não fosse assim, se não tivesse, se o céu não fosse uma verdade absoluta, uma realidade, eu diria a vocês, eu ia dizer a vocês que vivam e gozem da vida aqui na terra, com todas as suas forças, com todas as suas paixões. Mas Jesus disse: a casa do meu Pai há muita morada. Essa vida aqui, ela deve ser vivida para a glória de Deus, porque depois dela, a eternidade lhe espera. A eternidade está bem ali e lhe espera. Me espera, a eternidade nos espera. E tomara que a eternidade seja ao lado de Deus. Digo tomara porque há pessoas entre nós que ainda não creu. Mas para os que creram, para os que se entregaram, é a eternidade ao lado de Deus. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Aí Jesus diz: pois vou
preparar-vos lugar. Ele continua falando da cruz. Ele continua falando do sacrifício. Vou preparar lugar. Esse lugar, preparar lugar aqui, não é o céu. Ele não foi fazer o céu, porque o céu existe desde a eternidade, queridos. É a cruz. Ele estava indo para a cruz. E para ir para o céu tem que passar pelo crivo da cruz. Para ir para o céu tem que passar pela cruz. Sem cruz não tem como ir ao céu. É claro que quando eu digo passar pelo crivo da cruz, não é ser crucificado literalmente. Mas é o que Jesus diz: tomar a cada dia a sua cruz e seguir a Ele. Mortificar as obras da carne, mortificar os seus desejos, mortificar as suas vontades, se limpar, se esvaziar de si mesmo, para que o Senhor domine e comande a sua vida. Tem que passar pelo crivo da cruz. E o crivo da cruz nos revela tanta coisa. Nos revela quem somos. Nos revela o que nós devemos dizer não, para o que nós devemos dizer não. Nos revela o que nós devemos abandonar. Também nos revela o que nós devemos abraçar. Ela nos revela que nós devemos abandonar o pecado e devemos abraçar Jesus. Ela nos revela que nós devemos abandonar as nossas vontades e abraçar com unhas e dentes, com mãos e pés, agarrar inteiramente a vontade de Deus para a nossa vida. Ela nos ensina que nós devemos dizer não para o mundo e para tudo que o mundo nos oferece, e devemos dizer sim para tudo que o Senhor nos proporciona e nos oferece. E o Senhor nos oferece a que vivamos uma vida de retidão, uma vida de adoração a Ele, uma vida de comunhão com Ele, com os irmãos, a que nós vivamos uma vida que exalte, que exale a pessoa de Cristo. Está na cruz. Vai lá, olha para ela, se aproxima e você vai entender isso. Vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, tem outra tradução, ele diz: quando eu for, eu concordo, eu gosto mais dessa. Quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Quando eu for, para onde? Para a cruz. Eu for para a cruz, vou preparar lugar. Quando passar o processo da cruz, eu vou ser recebido nos céus por um pouco de tempo. E logo eu voltarei. Logo eu retornarei para levar vocês para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Tudo isso Jesus está dizendo: olha, não se turbe o coração, alegre-se, alegre-se porque há uma morada no céu, alegre-se porque eu vou, mas eu volto, alegre-se porque logo eu estou retornando para levar vocês para mim mesmo. Não amem o que o mundo oferece. A palavra nos diz: não amemos o mundo, nem o que no mundo há, pois aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. João fala sobre isso. E o mundo, ele é perito em oferecer para nós coisas que tiram a nossa atenção, coisas que tiram o nosso foco. O mundo é perito em fazer isso. Mas nós precisamos estar diante do Senhor, estar na sua presença para celebrar o seu santo nome e dizer não para o mundo. O mundo oferece culto a si mesmo, o mundo oferece muitas propostas, mas o Senhor oferece gozo, paz e alegria no Espírito Santo na eternidade. No mundo, o que espera a igreja no mundo? O que espera a igreja no mundo não é uma vida regalada, não é uma vida pomposa, mas o que espera a vida do mundo é tribulação, é luta, aflições. Aflições por causa do nome de Jesus.
Para a gente finalizar, eu vou ler aqui 2 textos. Primeiro, Atos 1, 9 a 11, que diz o seguinte, falando acerca da ida de Jesus, da ascensão e do seu retorno. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele, Jesus, subia, eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Eu fico imaginando o olhar dos discípulos, um olhar de alegria misturado com tristeza, misturado com um sentimento de, sei lá, uma mistura de sentimentos. Aí os anjos chegam e dizem: ó, não se preocupa não, rapaz, ele vai voltar. Aleluia. Ei, ele vai voltar, Jesus vai voltar. Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Não faz 2000 anos que ele foi, mas logo ele está voltando. Logo ele está chegando para nos buscar. Ele está chegando para encontrar-nos conosco nos ares. Não é mais na terra não, é nos ares, e nos levar para ele. É nos levar para ele, para onde ele está. Jesus está voltando, irmão. Jesus está chegando, está retornando. Não temos tempo para nós estarmos envolvidos com coisas desta vida, com coisas deste mundo. Não temos tempo para isso mais. Não temos tempo. Não vá viver a vida como se Jesus voltasse daqui a 1000 anos, 1 milhão de anos, sei lá. Não importa quantos anos ele ainda vai passar para voltar. Importa que eu e você vivamos a nossa vida como se ele voltasse daqui a pouco. Como se daqui a alguns segundos ele chegasse. E tomara que chegue. Ou você está gostando deste mundo? Ou você está amando o contexto do mundo? Né? 2, 3, 4, 5 formaturas, o bolso cheio de dinheiro. Comprei uma motinha agora, me casei. Comprei uma terra, né? Comecei a namorar. Isso é coisa desta vida, queridos. Isso é coisa desta vida. Jesus disse que onde está o vosso tesouro, aí está o vosso coração. Faz parte da vida eu estudar, faz parte da vida eu procurar uma profissão, faz parte da vida eu casar, faz parte da vida. Mas o que a palavra nos ensina é que isso não deve dominar o meu coração. Eu trabalho para a sobrevivência, alimentação. É Deus que me dá o trabalho, é Deus que me dá a coragem de trabalhar. É Ele que abre as portas quando eu estou sem o trabalho, sem o emprego. É Ele também quem tira o emprego quando o emprego está tomando o primeiro lugar na minha vida. É Ele quem tira, porque Ele sabe o melhor para mim e para você. Ele sabe o melhor. Ele sabe o melhor. E para encerrarmos, 1 Tessalonicenses 4, 15 ao 18. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Quem são eles? Os que ressuscitaram. Os que ressuscitaram, depois nós seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Estaremos sempre com o Senhor. Toda a eternidade, estaremos na eternidade. A eternidade não tem fim. Estaremos sempre com o Senhor. Que isso domine o seu coração, querido. Que isso invada a sua alma, o seu espírito lhe domine por completo. Estou aguardando a vinda do meu Senhor, que foi e logo, logo está chegando.
quando qualquer coisa ou alguém estiver tomando o lugar da esperança, da vinda do Senhor, estiver tomando o lugar, estiver colocando na sua mente, para a gente fechar, quando qualquer coisa ou alguém estiver colocando, vindo para a sua mente, o conceito de que Jesus está demorando e ele vai demorar um pouco mais, repreenda isso em nome de Jesus. Corra para a palavra, corra para a fonte que é a palavra, e você será renovado, restaurado, reconstruído para a glória de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Nós saudamos aos irmãos e amigos em nome de Jesus. Espírito Santo, sua consciência, fogo derramar, Espírito Santo, faça queimar teu fogo, faça fluir teu rio nesse lugar, Espírito Santo, faça queimar teu fogo, faça fluir teu rio nesse lugar, Espírito Santo.
Espírito Santo, eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Faça queimar teu fogo, faça fluir teu rio nesse lugar. Espírito Santo, faça queimar teu fogo, faça fluir teu rio nesse lugar. Espírito Santo. Saúdo a todos em nome de Jesus. Quero aqui justificar a ausência do pastor Davi. Ele está em um culto de missões lá na nossa congregação em Mariana, ali uma comunidade de Caraúbas. Por isso o nosso pastor Davi não está conosco nessa noite. Deixa eu começar aqui agradecendo os visitantes Fernando, Alisson, Gustavo, Rodrigo, Bruno, Rafael, Daiane, o Alisson, Gisdeon, eu não sei se é assim que se pronuncia, Sabrina, todos da Assembleia de Deus aqui de Apodi nos visita. Sintam-se todos abraçados por cada um de nós. Fique à vontade para nos visitar, amém? Nosso irmão Lucio, ele pede oração pelo seu primo Negão da Rifa, vai ser submetido a uma cirurgia, e ele pede para que os irmãos oremos por ele. Acredito que a maioria de vocês já receberam o boletim informativo. Quero só reforçar que terça-feira é o aniversário da nossa congregação Ilha da Água da Bica. Sexta-feira tem uma programação especial lá no IPE, na nossa congregação. Vai ter uma vigília de oração no IPE. Lembrando que o culto é a partir das 19 horas. É uma programação especial na coordenação dos jovens. Participação, grupos de louvores aqui da nossa congregação de Apodi, o grupo de coreografia Adorartes e Atos, isso na sexta-feira. Faça um esforço para estar conosco. Qual foi a última vez que você participou de uma vigília? Pois pronto, sexta-feira você pode matar a saudade. No sábado acontecerá o aniversário da nossa congregação em Santa Cruz. Toda a igreja está aí convocada, está com a gente, agradecendo a Deus por mais um ano de organização da nossa congregação. Nos coloquemos de pé. Se tem alguém nessa noite que ainda não entregou a vida a Jesus, esse é o momento. Você entendeu que Jesus está às portas e o tempo é curto. Então aproveite essa oportunidade. Volte para Jesus. Você que está afastado dos caminhos de Deus, volte. Aonde está a primeira pessoa que deseja entregar a sua vida a Cristo? Nós queremos orar por você. Se não tem ninguém, que Deus o abençoe e lhe dê novas oportunidades. Oremos. Soberano Deus, estamos na sua presença nessa noite, gratos por cada instante, por cada minuto em que aqui passamos adorando a Ti, através dos hinos que foram aqui entoados. Te louvamos através da palavra que foi ministrada. Te louvamos, Senhor, por sua igreja estar reunida, reconhecendo a dependência que temos de Ti, reconhecendo que Tu és o nosso Criador,
digno de ser adorado, digno de ser reverenciado, ó Pai, e saímos convictos da sua presença uma vez mais em nosso meio. Aqueles que vieram aqui, ó Deus, abatidos, tristes, ou até mesmo enfermos, visita cada um destes com o renovo que vem do alto. Saiam daqui, ó Deus, melhores do que quando chegaram aqui. Se tem algum enfermo, ó Pai, em nosso meio, cura, ó Pai, em nome de Jesus. Nós repreendemos todas essas enfermidades e que dias melhores venham sobre as nossas vidas, pois sabemos que o Senhor está no controle de todas as situações da vida de cada um de nós. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém, Jesus, e amém. Uma salva de palmas para Jesus.